Olá, professores. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Letícia. Eu sou uma das autoras do projeto Conexões com a História, junto com Alexandre Alves, meu parceiro de trabalho. Nós partimos da nossa experiência da sala de aula, principalmente um trabalho de formação com o professor, para elaborar essa coleção para vocês, né? Eu e o Alexandre temos características um pouco diferentes de formação que complementa bastante a nossa parceria, que já é uma parceria de longa data, que vem da universidade, né? O Alexandre com uma formação bastante teórica, que dá uma sustentação muito boa para a obra, e eu com uma experiência mais forte também com documentos, trabalho com fontes, e nós dois em comum com experiência com formação com professor, trabalho na escola, né? Então nós acreditamos muito próximos da realidade do professor e todo momento que a gente está elaborando as novas sessões e repensando a obra em parceria com a editora, a gente está pensando em vocês, no cotidiano da escola, pensando no aluno. Então é isso, eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco mais de perto sobre a coleção, apresentar a coleção para vocês. Vamos lá? Bom, com relação à abertura da unidade, a gente começa com um textinho curto que vai problematizando o tema dessa unidade, tá? Que vai envolver diferentes capítulos. Então essa abertura ela vai ajudar o professor a introduzir e situar o assunto no tempo, fazendo relações com o presente. É super bom. Também ela é uma oportunidade para o professor fazer uma avaliação prévia sobre os conhecimentos dos alunos. No canto direito, quero chamar a atenção de vocês, tem as questões sugeridas que podem ser próprias para essa questão da avaliação, para o professor saber como é que estão os alunos com relação a esse tema que ele vai tratar. Quando abre os capítulos, né, dentro da unidade, no canto esquerdo vocês vão ter os objetivos e as palavras-chave. Tá? Esses objetivos, eles estão ali, não é só para constar, eles podem ajudar tanto o professor, saber assim, o que é principal, essencial naquele capítulo, mas também o aluno, no sentido de ele acompanhar o próprio desenvolvimento do que ele está aprendendo. Então, seria aquela questão da metacognição, né? O aluno pode acompanhar e avaliar o seu próprio processo de aprendizagem porque ele está ciente do que o professor espera. Então, essa é a intenção desse box, né? Isso é muito importante, a questão da autocognição, da metacognição, porque vai ajudar o aluno na autonomia de estudante, né? Inserindo ele como sujeito, aprendiz na sociedade do conhecimento. Bom, uma outra seção bastante elogiada na coleção e que a gente gosta muito é a seção Controvérsias. Essa seção, ela busca mostrar que a história, ela não é uma verdade absoluta, mas sim que há diferentes leituras e interpretações para o mesmo fato ou acontecimento. O nome da sessão ela já mostra, já deixa bem claro esse sentido da polêmica, da controvérsia, tá? Que é comum no processo de construção da ciência da história. A sessão ela aproxima o aluno das fontes secundárias, né, da visão dos historiadores, e vai revelando diferentes argumentos de historiadores, jornalistas, cientistas, pensadores, e vai possibilitar que o professor, junto com o aluno, aprofunde o texto didático. Então, nesse sentido, a sessão ela vai reinterpretar e ajudar o aluno a tomar posição em questões que são relevantes para a disciplina e também para o conhecimento do mundo atual, ajudando a desenvolver o senso crítico. Um outro aspecto de destaque aí na nossa coleção é a seção Analisando o Documento Histórico. Essa seção, ela busca, como o nome já diz, analisar, em primeiro lugar, as fontes históricas. A gente entende que esse contato com a fonte é imprescindível para formar o aluno no sentido de revelar a construção do conhecimento histórico. A seção ela vai desenvolvendo estratégias para ajudar o aluno a ler o documento. Ela trabalha com desenvolvimento de habilidades, leitura e interpretação de fontes variadas, tá? Uma riqueza de fontes que a gente coloca disponível para o professor e para o aluno. E a gente dá um destaque especial para as fontes imagéticas. Aí vem uma curiosidade, essa sessão, ela nasceu de uma demanda dos próprios professores, né, do nosso contato, da nossa experiência com o professor,
a gente ouvia muito uma dificuldade que era trabalhar com a fonte magética, trabalhar com um documento que é muito comum na nossa época, a questão da imagem, né? Então, faltava um trabalho mais efetivo com esse tipo de fonte. E aí nós pensamos essa sessão dando destaque exatamente a essa leitura de documentos, desenvolvendo um passo a passo para que o aluno possa criar habilidades de leitura dessas fontes. Então, vocês vão ver que sempre aparece o 1, 2, 3, 4, que são essas etapas, um guia para o aluno aos poucos, né, ao longo da coleção, e conquistando a autonomia para analisar sozinho essas fontes. E trabalhar, às vezes, com uma linguagem mais complexa, né, ou pouco usual, no caso do texto didático, que aparece nos documentos de época, por exemplo, a linguagem de época. Por fim, o objetivo maior é desenvolver o senso crítico sempre, né, e a possibilidade do aluno entender e dialogar, não só com o sentido, assim, primeiro do texto, mas também com as entrelinhas. E aí trabalhando, ampliando a capacidade de leitura e interpretação, que a gente considera uma habilidade fundamental, não só para a história, mas para todas as ciências humanas. Uma outra seção, assim, bastante interessante da coleção são os infográficos. Esses infográficos, eles passaram a ser uma fonte importante, uma ferramenta importante, pedagógica, na nossa época. Eles partiram, na verdade, dos jornais, da mídia em geral, né? E passaram a ser utilizados também como fonte didática, utilizados para sintetizar um determinado assunto. Então, na coleção, eles vão aparecer como um recurso poderoso e sedutor para ajudar o aluno a sintetizar tudo que foi desenvolvido naquele conteúdo. E uma coisa importante a chamar a atenção, que é essa linguagem gráfica, ela costuma aparecer bastante nas avaliações, como o Enem. Não só nas disciplinas de exata, mas também nas ciências humanas. E algumas vezes, basta o aluno ser capaz de ler e interpretar o gráfico para chegar à resposta correta. E a gente também lembra que esse tipo de recurso favorece a memorização dos conteúdos, né? Já que ele vai aliar o texto, imagem, gráficos, vai ajudar a reter acionando diferentes canais de percepção. Então, é uma sessão bastante interessante e útil para o professor e para o aluno. Bom, os DOCs, que é a abreviatura de documento, que vão aparecer ao longo de todo o texto didático, eles aparecem sempre no sentido de aprofundar uma questão ou um tema que está sendo tratado no texto didático, né? Nesse caso, vão ser documentos, fontes primárias, que vão servir para aprofundar o assunto e também para comprovar a veracidade das informações das fontes. O professor pode usar esses docs livremente, conforme sua necessidade, e sempre que ele precisar comprovar ou aprofundar um tema, ele tem como recorrer a esses docs, né? Para os alunos, é uma maneira interessante de ele tomar contato com diferentes sujeitos da história, com diferentes vozes e diferentes temporalidades também, né? Um outro ponto que é uma novidade dessa terceira edição é a seção chamada Questões Contemporâneas. Questões Contemporâneas, ela vai contextualizar o tema abordado no presente e vai ajudar o aluno e o professor nessa tarefa de estabelecer relações de continuidade ou de ruptura entre o passado e o presente. Sempre deixa um pouco mais sedutor, né? Aproxima um pouco o discurso histórico do mundo contemporâneo e do que o aluno está acostumado a ver no dia a dia nos jornais. Uma outra seção que a gente considera bastante relevante na coleção são os conceitos históricos. A gente tem que partir da seguinte questão: toda ciência tem um vocabulário próprio, certo? Então, a coleção, ela se preocupa em explicar e aprofundar esses principais conceitos da disciplina, de forma que o aluno vai, ao longo do tempo, compreendendo os fundamentos da disciplina. Esses conceitos, eles não são só específicos da história, eles são interdisciplinares e vão se relacionar também com a sociologia, com a filosofia, com a economia. É uma outra abordagem com ênfase na filosofia, né? E uma maneira de também aprofundar o conhecimento histórico.
As atividades, elas são bastante organizadas, né? Elas já trazem os ícones ali, mobilizando o tipo de habilidade que está sendo pedida, e estão relacionados aos temas abordados nos capítulos. Os ícones, eles já trazem, então, o que se pretende mobilizar. Uma outra sessão, novidade dessa edição, que vem com bastante força na coleção, é o Enem Sem Mistério. A sessão, ela busca detalhar uma questão da prova relacionada ao conteúdo e vai analisar uma a uma as alternativas para que o aluno vá se acostumando com o tipo de raciocínio que a prova exige. Inclusive, as alternativas que não são certas também são analisadas. E, no final, vem um comentário geral sobre a questão alternativa correta. Então, a gente está muito bem capacitado para trabalhar e preparar o aluno para a questão do Enem. No final das unidades, nós também temos a sessão Simulando o Enem, que vai fechar as unidades com outras possibilidades de análise para o aluno. E também as questões de vestibular, né, que sempre aparece. Por fim, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do guia. O guia do professor, às vezes, é deixado de lado, né? Por falta de tempo até, mas é bem útil para o professor, porque vocês vão ter como tirar muitas sugestões, atividades extras, abordagens mais detalhadas, específicas para cada unidade, de acordo com o tema que está sendo trabalhado. O guia traz muita informação útil. Então, não deixem de aproveitar, de analisar, porque é um complemento, é um material usado, feito, desenvolvido para o professor. Tem muita coisa importante. Então, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mais próximo, e me colocar à disposição, caso vocês precisem conversar mais de perto sobre a obra, perguntar alguma coisa, trocar mais informações. A gente pode se encontrar através das redes sociais, né? Vocês me acham, ou também aqui com a Editora Moderna. Eu vou estar, é um prazer estar disponível quando vocês precisarem para a gente discutir as necessidades da sala de aula. Isso é uma coisa que ajuda muito o professor, ajuda muito a gente na reelaboração das obras, e a gente fica muito feliz quando a gente tem algum feedback de vocês. Então é isso, muito obrigada e um bom ano para todos nós.